Olá pessoal, eu me chamo Edson, sejam bem-vindos. Eu sou professor do curso de Engenharia da Computação do Senai Cimatec e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre mais uma questão do EDAG. A primeira coisa, quando nós falamos de desenvolvimento web, é a ideia de que isso é diferente de internet. Então, a gente tem o conceito, né, www, isso é diferente do conceito fundamental da internet, né? Então, quando a gente fala www, a gente está se referindo a hipertextos, a uma rede de informações que está eventualmente interconectada. E isso essencialmente baseia-se no modelo cliente-servidor, onde você tem de um lado um cliente que requisita uma informação no servidor e esse servidor responde. Do outro lado a gente tem a internet, e a internet ela consiste em uma rede de computadores interconectados. Então, nesse sentido, a internet é uma coleção de computadores que atuam ali em rede e que permitem essa comunicação. Então, a gente pode entender isso nas palavras do Tim Berners-Lee, que ele diz que a web é a interface gráfica da internet. Por que isso? Porque a partir da web nós conseguimos conectar esses diferentes recursos que estão disponíveis na internet. Então, em 1990, o Tim Berners-Lee propôs o conceito de www e desenvolveu as bases para a sua implementação. E essas bases são fundamentadas no protocolo HTTP e na linguagem de marcação HTML. Então, a partir desse momento, um documento de texto simples, ele podia levar a qualquer informação que estivesse disponível na rede, ou na internet. Então, essa estrutura de www terminou sendo uma evolução disruptiva, porque a partir daí a gente começa o conceito de integrar informações, diferentes conteúdos linkados a partir da linguagem HTML, que passam a formar um todo completo. Então, você começa a ter ali dentro daquele conceito de web essa capilaridade de informações que culminou no que a gente tem hoje, na própria internet. Bom, e com a criação das interfaces web, a navegação na internet tornou-se mais rápida, menos complexa e, portanto, muito mais popular. O que quer dizer isso? A popularização dos sistemas, ou das próprias interfaces, da capacidade de você abrir um browser e poder navegar através desses diversos links, através desses diversos conteúdos, foi tornando a internet cada vez mais popular, de modo que hoje a gente não consegue se ver sem a internet. E aí a gente pode, trazendo um pouquinho aí de referência ao conceito de www, a gente pode pensar a web como um espaço, um local de informações, onde diferentes recursos, e aí por recursos a gente pode dizer que são páginas, documentos, vídeos, mídias, entre outros, são identificados por um único endereço. Esse único endereço é conhecido como URL. Essas URLs elas podem ser integradas por meio de links hipertextos, como nós falamos há pouco, e podem ser acessadas via internet, conectando esses diferentes recursos, o que fez de fato a web se tornar tão popular. Embora o uso de hiperlinks utilizando a linguagem HTML tenha sido, durante muitos anos, um avanço significativo, até disruptivo, nós podemos pensar, na integração desses conteúdos, a sua construção ainda era essencialmente estática. Então, os documentos HTML eles não se modificavam ao longo do tempo. Eles precisavam de uma manutenção quase que artesanal nesse processo de manutenção dos arquivos, de inclusões, alterações, enfim. A manipulação desses conteúdos ainda foi, durante muito tempo, uma manipulação que dependia muito do humano nesse sentido. Mas se a gente pensar, e se as páginas HTML pudessem ser geradas dinamicamente, se a gente conseguisse uma forma de processar essas páginas, enfim, talvez a partir de um banco de dados, enfim. Então, a partir dessa pergunta, começa-se a pensar em um novo cenário, um novo cenário onde eu não tenho mais esse trabalho tão artesanal de produzir esses arquivos ou esses conteúdos HTML e interligá-los dentro de uma rede mundial de computadores,
mas sim um novo cenário onde essas informações elas poderiam ser geradas a partir de um servidor, por exemplo, né? E utilizadas por um cliente que requisita essa informação. Então, começa a se modelar uma nova estrutura de pensamento, né, que é suportada muito por um conceito conhecido como Web 2, num certo momento da história, né, da evolução da internet. Então, esse novo cenário, ele preconiza, né, o surgimento do conceito de servidores web, né, servidores que estão ali com a única finalidade de permitir a comunicação através desse meio, né, de hiperlinks, né, através dessa camada ali visual, né, utilizando browsers, enfim. Uma relação cliente-servidor. Então se estabelece agora um momento onde browsers se comunicam com servidores e recebem e trocam informações ou mensagens, né? Se estabelece também o protocolo de comunicação como padrão para a internet, né, o HTTP. Então, a partir do protocolo HTTP, nós começamos a trafegar mensagens entre clientes e servidores, né? E esses atores começam a surgir, né? Os clientes e seus diversos navegadores, né, que foram modificando ao longo da história, e do outro lado, os servidores web, que em essência estão ali aguardando requisições desses clientes. Então, quando um cliente dispara uma requisição para um servidor web, esse servidor web ele vai direcionar aquela requisição para um certo recurso, e esse recurso vai ser emitido, né, como resposta, essencialmente num formato HTML. E aí, nesse sentido, esses servidores web eles foram sendo produzidos por diversas frentes, né? Então aí hoje a gente tem servidores como Apache, né, talvez um dos mais utilizados, o Nginx, né, que é um outro grande player quando nós falamos em servidores web, Microsoft Internet Information Service, então o IIS, entre tantos outros. Então a gente tem uma gama de servidores web hoje, né, que estão ali dentro da arquitetura de um projeto com o objetivo de fornecer essa comunicação HTTP e essa troca de mensagens entre cliente e servidor. Então o cliente fazendo requisições e do outro lado o servidor respondendo a essas requisições, eventualmente por uma resposta estática, um documento HTML, mas já começa a se pensar em um modelo mais dinâmico, né? A partir daí, você tem aplicações rodando em servidores web que já desempenham um certo papel ali do lado do servidor. Então, de maneira geral, um cliente requisita um recurso ao servidor, esse servidor realiza a recuperação do recurso e retorna para o cliente. Recursos estáticos, né? Até um certo momento, recursos estáticos. Mas esse conceito, essa dinâmica, ela começa a dar origem a um novo funcionamento da web, né? Que é esse conceito do protocolo HTTP e processos que essencialmente giram em torno de um modelo requisição-resposta. Então, a partir de um web browser, o cliente emite uma requisição HTTP, seja para receber uma informação, seja para acessar um recurso, seja para acessar uma imagem, um arquivo, um documento, enfim, qualquer recurso que esteja disponível nesse servidor web, esse servidor web torna-se responsável por repassar essa informação ao cliente que fez essa solicitação. E esse processo assíncrono, né, esse processo onde um cliente emite uma resposta, o servidor processa e emite uma requisição, o servidor processa e emite uma resposta de volta, ele tornou-se essencialmente o padrão fundamental sobre o qual as aplicações web são desenvolvidas de forma geral. E aí esses servidores web eles começam a tomar um corpo, né? Esses servidores web eles começam, a partir de um certo momento, a se pensar, bom, se eu já tenho uma estrutura estática onde eu posso fornecer esses arquivos, enfim, né, todos esses recursos que nós estávamos discutindo há pouco, a partir desse servidor web, por que não realizar processamentos mais estruturados, né, eventualmente comunicando com o banco de dados, enfim, por que não integrar esse processamento a um servidor web e fazer com que esse processo seja mais dinâmico, né? Essa resposta que o servidor vai dar aos seus clientes seja uma resposta mais dinâmica, baseada em uma certa entrada, ou baseada num processamento que acontece do lado do servidor. E assim começam a surgir diferentes frameworks para
estabelecer um ponto de desenvolvimento nesse sentido. Então aí a gente surge, né, os CGIs, surgem as bibliotecas Ruby, a gente tem protocolos e linguagens baseadas em PHP e o próprio framework. O framework ASP.NET, né, o framework.NET e os modelos ASP, né, que foram desenvolvidos dentro do framework.NET, e, como tantos outros, o Java, que propõe aí o servlet para fazer esse trabalho de back-end, né, esse trabalho de operação no servidor. Em linhas gerais, o que o servlet está fazendo, e todos os outros, é tentando estender essa capacidade do servidor web para além daquela manipulação de objetos estáticos, né? Então, com esse objetivo, né, esse objetivo dessas tecnologias e desses frameworks que foram desenvolvidos ao longo do tempo. Bom, estendendo um pouquinho a nossa discussão sobre servlet, que é o foco do nosso enunciado, nós podemos entender, né, que o servlet surge como um elemento capaz de estender as capacidades do servidor web, encapsulando o seu processamento, né, o processamento das requisições, ou seja, as requisições do cliente agora são direcionadas para um servlet, né, então encapsulando, né, esse processamento dessas requisições em uma arquitetura dinâmica e autocontida. Então, qual que é a ideia, né? Como é que a gente passa a interpretar isso, né? Então, clientes passam a apontar para um servidor web e esse servidor web passa a ter mecanismos para realizar processamentos internos e responder essa requisição. Esses processamentos internos vão ser realizados por tecnologias diversas, né? E no nosso caso, o servlet seria responsável por realizar esse processamento do lado do servidor, ou parte desse processamento do lado do servidor. Bom, vamos dar um zoom aqui e entender um pouquinho o que é servlets e como é que eles funcionam. Eles são responsáveis, em essência, né, por processar as requisições e gerar essas respostas dinamicamente, que é exatamente o que a gente estava falando há pouco. Essas respostas provenientes de um processamento ou mesmo do acesso a um banco de dados são organizadas em arquivos de marcação HTML e enviados como resposta para o cliente. Uma vez que o cliente recebe essa resposta, ele pode renderizar, né, pode abrir essas informações direto em um browser. Então essa que é a ideia central do funcionamento do servlet. Então, se a gente for analisar isso do ponto de vista prático, nós estamos falando de um cliente que acessa um browser, essa requisição é emitida para um web service, e esse web service vai apontar para um servlet. E aí a gente pode ter várias operações, né, vários componentes ou objetos servlets dentro do nosso web server. Bom, supondo que um servlet 2 foi acionado, toda essa estrutura ela está encapsulada a partir de um container de servlets. Então, dentro desse container a gente tem diversos servlets operando. Bom, uma vez que o servlet 2 foi acionado, ele pode muito bem acessar um banco de dados, realizar uma requisição em um banco de dados, receber a resposta desse banco de dados e retornar ao web service, que retorna ao browser, e o cliente pode visualizar essa informação. Então, alguns elementos aqui, né? Nós temos o web browser, nós temos o web server, nós temos o nosso container aqui e os nossos servlets que estão encapsulados dentro desse container. Esses servlets fazem acesso à referência a esses bancos de dados. Se a gente trouxer para materializar um pouquinho mais essa ideia, aqui está um exemplo simples de um servlet, né? Então, a gente tem aqui a implementação baseada numa requisição GET, né? Ou seja, eu quero pegar uma informação que está no meu servidor. Eu passo informações do cabeçalho, ou seja, essencialmente um código HTML que eu quero trafegar. Então, por isso, setContentType está como text HTML. E aqui a gente tem um conteúdo que vai ser repassado de volta para o cliente que fez essa requisição. Então, a requisição do cliente vai apontar para esse método do GET e essa operação vai acontecer retornando esse conteúdo que está aqui dentro. Então, envia o conteúdo HTML via HTTP Response. Então, ele envia de volta essa informação. Bom, e aí a gente tem um ponto, né? Essa mistura entre códigos HTML e códigos de negócio. Isso pode ser resolvido essencialmente com JSP, que é uma tecnologia muito utilizada em conjunto
com aplicações serverless. Então aí a gente tem um modelo de desenvolvimento Java Web que utiliza JCP para realizar essa transferência de dados entre o cliente e o servidor. Bom, mas então, se a gente entende já como isso funciona, o que são os containers? Se o servlet funciona ali dentro desses containers, por que ele existe, né? Então, para a gente entender um pouquinho o conceito de container, a gente pode, né, entendendo primeiro o que ele é, né? Eles operam, são objetos, né, ou ambientes que operam em tempo de execução, encapsulando esses servlets dentro de um container. Então, eles são utilizados essencialmente para gerenciar o ciclo de vida desses objetos, desses servlets que estão dentro desse container. Então, direcionando as requisições que vêm dos clientes, gerenciando o processamento, né, dentro de um container. Então, todo o processo de gerenciamento do ciclo de vida fica ao encargo dos servlets, fica ao encargo desses containers. Então, os containers são capazes de estender a capacidade de um servidor web, permitindo que em sua inicialização seja criado um mapeamento. Ou seja, a partir da inicialização do container, ele passa a conhecer todos os servlets que estão disponíveis e realizar os direcionamentos para cada servlet que for chamado a partir de uma requisição. Então, os containers surgem a partir dessa especificação, como a gente viu, Java Servlet API, e a missão do container é lidar com a comunicação entre o servlet e os clientes, fornecendo os recursos e serviços necessários para o processamento dessa requisição e resposta. Se a gente olhar isso de um ponto de vista prático, a gente tem um cliente, né, que vai acessar um web service. Ele pode, dentro desse web service, eventualmente nós teremos diversos arquivos estáticos também, né, recursos como áudios, vídeos, recursos HTML, né, por exemplo. Então, um cliente ele pode continuar acessando o web service da mesma forma, fazendo uma requisição para um conteúdo estático e recebendo esse conteúdo estático da mesma forma que sempre ocorreu, né, quando a gente fala de web service. Por outro lado, agora a gente pode ter um elemento novo, que é um container servlet, quando nós falamos da tecnologia Java Web. Nesse container servlet, eu vou ter diferentes servlets rodando. E esses servlets são serviços que vão ficar ali esperando que uma requisição seja emitida. Quando uma requisição é emitida de um cliente para um servlet, nós teremos um direcionador, um filter, ali que vai mediar a comunicação entre o container e a requisição do cliente. Esse filtro vai direcionar a requisição para um certo servlet, esse servlet vai processar essa operação e realizar uma resposta, que vai ser essencialmente uma resposta em HTML. Então, nesse sentido, os servlets operam de forma independente do web service, de modo que seu ciclo de vida é gerenciado pelo próprio container. Então, é como se ele criasse uma estrutura ou um ambiente no qual todo o gerenciamento dos objetos que estão aqui dentro são feitos não pelo web service, mas sim pelo servlet container. Isso cria um encapsulamento, né? uma separação entre o próprio web service e os serviços que estão hospedados dentro dele. Ok? Vamos em frente. Essa arquitetura permite ainda, então se a gente pensa que agora eu tenho todo o processamento do lado do servidor, essa arquitetura vai passar a permitir também que a gente pense sobre um ponto de vista de camadas. Então, essa arquitetura ela vai permitir que a gente pense agora sobre um ponto de vista de back-end, sobre um ponto de vista de front-end, porque essas coisas não precisam estar mais misturadas. Eu posso ter de um lado do servidor esses processamentos acontecendo, né, esses serviços servlet operando, e posso ter do lado do cliente requisições que são disparadas direto para esse conjunto de serviços que está ali disponível, esperando realmente as requisições. E daí surge a possibilidade da utilização de modelos diversos, né? Modelos multicamada diversos, como, por exemplo, o modelo MVC. Então, ele pode ser utilizado para integrar essas duas perspectivas, de front-end e de back-end, por exemplo, né? Então, um modelo muito comum, muito utilizado, né? Quando a gente fala em desenvolvimento web, né? Não só para Java, mas para tantas outras tecnologias. Essa iniciativa irá reduzir o acoplamento, na medida em que torna-se possível realizar manutenção em uma camada sem necessariamente impactar em outra. E o que quer dizer isso? Bom, se agora tem uma separação mais clara entre a minha operação de back-end e a minha operação de front-end, significa que se eu faço manutenção em uma das duas camadas, não necessariamente eu vou ter um impacto na outra.
Então isso torna as equipes mais livres para realizar suas manutenções, enfim, para tornar aquele desenvolvimento mais simples, né? Um processo mais simplificado. Quando a gente olha na prática isso, quando a gente pensa sobre uma arquitetura servlet de um ponto de vista de MVC, nós vamos ter mais ou menos o seguinte desenho. Então, nós temos um cliente, do outro lado, os containers servlets que vão estar disponíveis e uma requisição vai ser emitida. Uma requisição HTTP emitida para um container, a gente já viu o papel desse gateway que vai direcionar, né, desse objeto que vai direcionar nossas requisições para um servlet, e aí nesse caso, nosso servlet vai ser o C do MVC, que é o controle, né? Esse controle é quem vai realizar de fato as operações ou o processamento que precisa ser feito dentro do servlet, do lado do servidor, ou como a gente queira chamar, né, no nosso back-end. Bom, em um conceito de MVC, nós precisamos de um model, né? Então, o MVC, o M, né, do model, e aí nós temos uma tecnologia chamada Beans, que faz, né, que é utilizada para fazer essa tradução do conteúdo que está no nosso banco de dados para o modelo de classes, né? Então, a gente chama essa passagem aqui de mapeamento objeto relacional, né? Porque a gente tem de um lado objetos relacionais, né, nas tabelas e que precisam ser convertidos em objetos, né? Então, como é que a gente faz esse passo, né? Um model é um caminho para fazer isso. Então, esse model ele vai ter as características do recurso relacional que eu estou utilizando aqui dentro do meu banco de dados. Bom, uma vez que eu faço isso, uma vez que eu tenho essa representação do conteúdo de banco de dados no meu model, eu posso trabalhar a minha camada de visão. Nessa camada de visão, essencialmente se utiliza, né, em uma arquitetura de desenvolvimento Java Web, o JSP, trabalhando em conjunto com o Servlet. O JSP ele é utilizado para, essencialmente, criar uma formatação daquela resposta que vai ser emitida para o cliente. Então aqui eu vou modelar uma resposta, né? E essa resposta, a saída dela vai ser essencialmente HTML, mas os dados que são, por exemplo, obtidos a partir do banco de dados, eles vão ser integrados a esse arquivo final HTML que vai ser depois emitido para o cliente. Então, depois, uma vez que esse JSP é montado, essa informação vai como um objeto, ou como uma página HTML, ou como um objeto JSON, ou como um arquivo XML, enfim. A resposta, dependendo da resposta que esse cliente está requisitando. Se a gente analisar um pouquinho o código JSP, ele vai ter mais ou menos essa anatomia aqui, né? De modo que a gente tem um espaço aqui, né, separado por esses caracteres especiais, onde vão estar realmente o código, por exemplo, o código do modelo, ou um código Java que precise ser dinâmico, né? Então, toda a parte dinâmica de uma aplicação, quando um controller é executado, o nosso model já foi carregado, e nós precisamos carregar o formato que vai ser enviado para o cliente, nós podemos utilizar essa arquitetura, que é essencialmente que todo o código dinâmico ele vai estar separado por essas diretivas. Então aqui ele pode estar um campo de um banco de dados, ele pode estar um cálculo que eventualmente seja feito, pode estar uma chamada para uma certa função que nós precisamos realizar um processamento. Então isso torna uma página que seria essencialmente estática, né? Os documentos HTML eles não são dinâmicos em essência, mas torna-os dinâmicos na medida em que agora eu posso criar essa capacidade de modificação em partes desse HTML na medida em que a minha necessidade ou a necessidade desse cliente está direcionada. Então, essa é mais ou menos como funciona essa arquitetura. Então, de forma que a gente consegue separar a nossa lógica de negócio da nossa visão a partir de um modelo que é espelhado, né, que é o espelho de um conjunto de dados que estejam dentro desse banco de dados. Então, a partir desse processamento, isso é enviado de volta em um formato adequado à necessidade desse usuário. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenham entendido e fiquem à vontade para eventuais dúvidas. Deixo aqui o meu contato para eventuais dúvidas, seja sobre Servlet, seja sobre desenvolvimento de software de forma geral.
e bons estudos a todos.